Eu vi algo no Vaticano, e todos vocês deveriam estar fazendo as pazes. Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. Hoje, conto um relato sensível, que talvez não agrade a todos que escutem, já estejam avisados. Este relato é de um homem que trabalhou no Vaticano, e o que ele viu lá deixaria qualquer um aterrorizado. Sem mais enrolações, se acomode na escuridão de seu quarto e me acompanhe nessa história. Minha família inteira trabalha para o Vaticano como especialistas em hidráulica e drenagem, desde os anos de 1800. Sim, somos basicamente uma família de encanadores glorificados, e sim, é um trabalho muito bem pago. Depois que meu pai se aposentou, eu assumi o lugar dele. Eu acompanho todos os trabalhos desde os meus 15 anos, então pode-se dizer que conheço bem a Basílica. Temos o que alguns chamariam de herança de família, o Passepartout. É uma antiga chave mestra de latão do prédio. Ela vem sendo passada de pai para filho há gerações. Para ser sincero, eu a vi apenas como uma ferramenta conveniente para o nosso trabalho, já que precisamos acessar partes da Basílica que normalmente não são abertas. O que vou contar aconteceu no ano passado, logo após a morte do Papa Francisco. Recebi uma ligação no meio da noite pedindo que eu verificasse um vazamento na necrópole. Os níveis inferiores pareciam estar alagando, nada muito preocupante, pois a água estava subindo lentamente, e no pior cenário, havia bombas instaladas. Fui direto ao terceiro subnível e vi que havia água suficiente apenas para cobrir o chão com uma fina poça lamacenta. O cheiro, porém, era horrível, quase pútrido. O teto parecia estar em perfeitas condições, sem sinais visíveis de filtração, mas as paredes, bem, a parede, a que ficava logo atrás do túmulo de São Pedro, ela estava suando, literalmente coberta por centenas de gotículas. Aproximei-me para inspecioná-las e não eram nada parecidas com as gotas de águas claras e puras que eu esperava. Eram turvas, mesmo depois de atravessarem camadas e mais camadas de tijolos romanos antigos. Passei a mão pela parede e, para minha surpresa, encontrei uma leve rachadura vertical. Segui seu contorno e percebi que não era uma rachadura, mas o desenho de uma porta escondida. A água que vazava pelos tijolos parecia ter se dissolvido o que quer que estivesse selando ou camuflando aquilo. Havia mais. O formato de um buraco de fechadura estava sendo lentamente revelado. E não vou mentir, fiquei animado. Quem não ficaria? Uma porta secreta sob o Vaticano. Além disso, uma porta secreta que não constava nas plantas. Peguei minhas ferramentas e comecei a trabalhar para remover o selo da porta e limpar o buraco da fechadura. Mal 5 minutos depois, inseri meu Passepartout, que encaixou perfeitamente, e girei. Não havia maçaneta nem forma aparente de abri-la, então tive que puxar pela própria chave. Dizer que a porta era pesada seria pouco. Achei que fosse quebrar a chave antes de conseguir abri-la. Quando finalmente a destravei, ela rugiu como um gigantesco bloco de pedra sendo arrastado. O cheiro me pegou de surpresa. Um fedor rançoso, azedo e metálico me atingiu como um caminhão. Do outro lado era breu total. Peguei minha lanterna e a acendi, revelando algo que parecia uma gruta, claramente escavada há muito tempo. Séculos, talvez milênios. As paredes soavam como a da necrópole atrás de mim, mas as gotas não caíam. Ou melhor, não seguiam a gravidade. A água, ou o que quer que fosse, fluía em direção à porta. Virei-me e iluminei a parede que separava a gruta da necrópole, e ela estava coberta, completamente coberta de água. Havia uma poça contra a parede, desafiando a gravidade, e agora que a porta estava aberta, ela fluía livremente para o terceiro subnível. Para ser honesto, neste ponto qualquer pessoa teria ido embora. Talvez eu devesse ter feito isso. Poderia ter chamado alguém, reportado a porta escondida e deixado que investigassem. Explorar não fazia parte do meu trabalho, e ainda assim eu entrei. Havia uma leve inclinação que continuava descendo por quase 15 minutos. Então, uma sala circular enorme completamente ocupada por um buraco gigantesco. Havia um som estranho de arranhões com um fundo úmido vindo de algum ponto lá embaixo. Apontei a lanterna para a escuridão e era um buraco perfeitamente redondo no chão, com paredes vítreas. Acho que era obsidiana, mas não posso afirmar com certeza. Parecia que o próprio Deus havia perfurado o solo com um dedo. Perfeito demais, até mesmo para os padrões modernos. Não acredito que algum humano pudesse ter feito aquilo. E a água escorria lentamente de dentro dele, gota por gota,
rastejando preguiçosamente pelas paredes da gruta como se procurasse uma saída. Apontei a lanterna mais para baixo e... eu não queria ter feito isso. Eu não era exatamente feliz antes, mas posso dizer que nunca estive tão aterrorizado quanto agora. A primeira coisa que iluminei era branca e longa, e não era apenas uma coisa, eram milhares. Ossos, o mesmo tipo de ossos repetidos inúmeras vezes. Havia uma montanha literal deles dentro do buraco, formando uma rampa do fundo até em cima. E era fundo, muito fundo, mais fundo do que a altura da Torre Eiffel, talvez meio quilômetro, mais, provavelmente mais. Então o som novamente. Mirei a luz instintivamente, e a princípio não entendi o que estava vendo. Havia algo no meio da pilha de ossos. Achei que fosse uma enorme bola de cabelo, mas então ele virou a cabeça para mim. Um homem, faminto, com o peito como de um pássaro, frágil, ossos saltando sob uma pele fina. Tinha cabelo comprido, como um velho que nunca o cortou, assim como a barba. Ele me encarava nos olhos a quase 100 metros de distância. Mal conseguia distinguir seus traços, e então, uma realização súbita. Eu sabia quem estava olhando. Eu o tinha visto milhões de vezes. Era Cristo. Jesus Cristo. O das pinturas, o do crucifixo. Eu tinha certeza. Seus traços eram inconfundíveis. Era um Jesus Cristo faminto, preso num poço perfeito de obsidiana com paredes lisas, que ninguém jamais poderia escalar. E ele arranhava o ombro. Seu braço esquerdo estava quase arrancado. Com os olhos fixos em mim, como um predador diante da presa, puxou o braço esquerdo com o direito até que ele se desprendesse. Arrancou o próprio braço e o jogou sobre a pilha de ossos num movimento único, ensaiado demais. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós. Disse, com voz rouca e baixa, enquanto seu braço começava a se regenerar. Consegui reunir coragem suficiente para responder com um patético... O quê? Então, percebi que a maioria dos membros descartados na rampa estava coberta de marcas de mordida. Estavam a menos de 20 metros do topo. Ele vinha comendo a própria carne, talvez bebendo o próprio sangue, reciclando o próprio corpo ou o que restava dele. Por quanto tempo? Eu estava em choque demais para pensar se falar com ele era uma boa ou má ideia, mas perguntei: Há quanto tempo você está aqui? Quem é você? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Respondeu. Dei um passo para trás. Ele deu um passo para frente, subindo um pouco na rampa de ossos. Destrua este templo e em 3 dias o levantarei. Dei outro passo para trás. Arrepios percorriam minha espinha. Todos os pelos do meu corpo estavam eriçados. Eu me sentia doente. Estava apavorado. Eu achei que fosse morrer. E ele deu mais um passo. E outro. E começou a subir os ossos. O som deles despencando no fundo do poço virou um estrondo. Centenas caíam enquanto ele subia. Tenho sede. E então eu corri sem olhar para trás. Voltei para a necrópole e empurrei a porta com toda a força para fechá-la. Meus pés espirravam no fluido lamacento e metálico que cobria o chão, mas eu não me importava. Tranquei a porta e continuei correndo até chegar em casa. Então comecei a arrumar as minhas coisas, apenas o essencial. Tenho certeza de que ele não poderia alcançar o topo do poço. Pelo menos, não ainda. Mas... quanto tempo até conseguir? Quantos braços mais? Seriam semanas? Meses? Anos? Eu não sei. Não quero saber. Mas uma coisa que sei com certeza. Ele não era como a Bíblia descreve. Não tenho nem certeza se era humano. Até onde sei, nenhum humano sobrevive 2000 anos sem comida ou regenera membros. Não acho que ele nos amava, mas sim queria se livrar de nós. Havia algo predatório no olhar dele, nos movimentos, algo profundamente perturbador que me fez pensar que, se algum dia ele saísse daquele poço, poderia ser o fim. E ele estava prestes a sair. Eu me mudei o mais longe possível do Vaticano. Não revelarei minha localização exata, mas você pode imaginar que estou em algum lugar remoto, longe da civilização. Acho que todos nós deveríamos estar fazendo as pazes agora. Pelo menos, esse é meu conselho. Aproveitem a vida enquanto dura, ou, se forem mais otimistas do que eu, talvez rezem para que o Vaticano faça algo a respeito.
Bom, eu não sei, mas de qualquer forma, vocês foram avisados. Após o relato, mais nenhuma informação foi postada pelo relator. Sua página apagada e sua conta não existe mais. Porém, algumas perguntas ficaram em aberto. Seria o Vaticano uma prisão? Eles estariam contendo aquilo? E isso que ele encontrou realmente é Cristo? Será que Deus nos abandonou? Você já fez as pazes com seus familiares e amigos? E, principalmente, você já pediu perdão para Deus? Até o próximo vídeo.